E aí, galera, beleza? Aqui no seu canal Pio, ajude-me. E tem próximo desafio do totalmente viciado. A gente precisa criar uma função e fazer uma soma das mais baixas. No floats or non-positive integers will be passed. O que ele quer dizer com isso? Para a função não vai ser passado para a função. Aqui pelos testes é aqui sim. Mas ou pode ser que eu não possa, tipo, aceitar. Bom, enfim, a gente vai fazer um filtro mesmo assim, ok? Não vamos fazer nas coxas. Então, vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui uma console. Começando com ele, a gente precisa ter 7 aqui, certo? Ok, bom. Primeira coisa, eu não sei que depois que ele quer, então vamos fazer um filtro, só para a gente realmente só ter números positivos que sejam integers. Então, como a gente pode fazer isso? List comprehend, como sempre vou falar no vídeo. Tem vídeo, vou clicar lá em cima lá para assistir. Super importante. X for X in ele. If is instance, X int. So, agora a gente poderia colocar AND aqui e X, uma coisa maior, blá blá. Mas agora, se eu não sei como vai ser o teste depois, se ele passa float, alguma coisa, pode levar problema. Não, float ainda não dá problema, só um string pode dar problema. Então vamos fazer um duplo filtro, ok? Então vamos fazer aqui y for y in. So, agora, já que a gente só tem if aqui, a gente coloca aqui atrás, como eu explico na aula. Então, if y maior ou igual a 0, certo? Vamos dar um teste aqui. Vou colocar ele aqui. So, agora vamos adicionar uma coisa. String. Isso ele tira, ótimo. E menos 2. Também tira, ótimo. Perfeito. Bom, limpeza. Só caso, depois sabe como que é, né? Então, agora é extremamente simples de resolver isso, porque a gente tem, que já falei em várias aulas, sorted. E a gente vai ter aqui, esses dois vamos precisar. Como a gente faz isso? Eu explico na aula de list slicing. Também link lá em cima. 2. Aqui, junto os dois. E agora, como a gente faz uma soma agora? Bem simples. Sum. E agora, pronto, acabou. Já vamos testar. So. Claro que a gente vai aqui bem bonito, coloca tudo numa linha só. So, e agora, numbers. Como chamava isso? Ele, né? Então, numbers aqui. Ok. E vamos colocar return. So, e vamos dar uma olhada. Test. Eba, deu certo. Então já vamos fazer attempt. Agora temos um monte. Maravilhoso, hein? Da hora. A gente pode colocar submit. Tem lá um limite de attempt. Porque para mim isso não faz muito sentido. Ótimo! Aqui, esse é basicamente o que a gente fez. Só a gente aplicou o filtro ainda, né? Porque eu não sei o que ele queria dizer. Esse também porque o ChatGPT nunca vai substituir programadores. Nunca, só vai ajudar. Por um motivo que ninguém está pensando, na comunicação. Porque comunicação é a coisa mais difícil do mundo, de explicar para alguém o que fazer. É a coisa mais difícil do mundo. É por isso que ChatGPT só vai ter uma ajuda, só as coisas ficam mais baratas no mercado, porque você consegue fazer o trabalho mais rapidamente. Mas isso nunca vai substituir uma pessoa, né? Porque você está vendo aqui, em quase todos os exercícios que eu fiz agora, dá uma dúvida. E aí, como eu vou fazer isso? Ele não explicou. Eu preciso fazer aqui, né? E essas pessoas provavelmente trabalham diariamente com programação, né? Então, deveriam saber como explicar uma coisa bem, né? Mas, enfim. Mas deu tudo certo, então a gente fez o filtro, a gente basicamente fez a primeira solução só com filtro, né? Bom, muito obrigado por ter assistido.
E a gente vai se ver na próxima aula, né? Provavelmente de novo o bagulho lá. Tchau, tchau.